Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer um experimento para acostumar as pessoas a utilizarem os simuladores propostos para esse período de aulas remotas, certo? Nesse vídeo eu vou trabalhar com o Multisim, que é uma plataforma, né, a versão dele live, que é uma plataforma online que você usa no navegador mesmo, as suas funções, tá? Semana passada a gente já viu como faz o registro nesse aplicativo. Depois que você fizer o login, é só você vir aqui direto em criar um circuito, certo? Clica uma vez e aí ele vai carregar todo o ambiente do Multisim de simulação online, tá? Enquanto ele inicializa, ó, só lembrando, vocês têm esse arquivo com vocês. O circuito proposto é um circuito simples, é um circuito com uma associação mista de resistores e uma fonte de tensão contínua, onde a gente consegue tirar a corrente total do circuito, que aqui corre pela fonte, flui pelo R1 e se divide aqui no nó, porque R2 e R3 em paralelo. Então, nesse nozinho aqui perto do número 2, eu tenho uma corrente em R2 e uma corrente em R3. E depois elas fecham aqui, tá? R2 e R3 estão em paralelos, vão apresentar a mesma queda de tensão. R1 vai ter a sua queda de tensão. Então, nós vamos medir todas essas características do nosso circuito, certo? Bom, então vamos aqui. A gente tem o nosso ambiente, tá? E primeiro, vamos colocar os componentes do circuito, tá? Então vamos lá, ó. Nessa barrinha lateral você tem os componentes, certo? É bom que você tenha algum conhecimento já de circuito e que feche logo a lógica do circuito, né? Vai colocando já numa ordem para que você não acabe não esquecendo nada, tá? Então vamos lá, ó. Terceiro item são as fontes, tá? Eu tenho vários tipos de fonte aqui, mas eu quero justamente, ó, DC voltage é fonte de tensão contínua, tá? Coloquei ela aqui, vou dar um zoom, certo? E assim, na minha preferência de trabalho, eu prefiro colocar todos os componentes, fazer a ligação entre eles e depois eu vou trocar os valores de cada um deles, tá? Então, coloca todos os primeiros, conecta e mudança de valores. Fora esse V1 aqui, eu tenho que colocar um resistor, que eu vou colocar aqui, mais um que eu vou colocar. Lembrando, tente sempre repetir a mesma configuração. Na nossa configuração, o R2 estava, né, na vertical, então é só clicar aqui que ele muda, tá? Para facilitar, sempre tente já alinhar as coisas para não ficar muito bagunçado as conexões do simulador. E vou colocar mais um, que é o R3. Vou virar aqui e colocar aqui. Nunca colocar muito perto um do outro, porque a gente ainda vai medir valores e tudo mais, então, né, eu não quero que as coisas se baguncem muito. Se ficar meio bagunçado, lembrando, só você puxar e arrastar a qualquer momento ele funciona, tá? Bom, para conectar entre eles, eu vou pegar aqui, certo? Vou colocar bem em cima do terminal de um componente e ele vai virar um carretel de fio, certo? Aí é só eu puxar para o próximo componente, ele forma uma ondinha, ó, fazer de novo, ele forma uma ondinha e fecha com o próximo. Então aqui fechei um, fechei o R3, outra coisa, ó. Se eu quiser clicar, ó, ele sempre tenta fazer um caminho mais curto entre os componentes. Se eu quiser fazer com mais espaço, que é o que eu quero aqui, ó, eu venho até um lugar, eu clico, porque daí ele fica travado naquela altura, tá bom? Já vou fechar com a fonte, vou encaixar o R2 aqui para fechar o paralelo e está aqui o meu circuito. Só que é o seguinte, normalmente os simuladores eles pedem 1 TB de simulação. Tudo bem? Bom, o Terra é sempre o segundo aqui, né? São os conectores, né, da minha simulação e o Terra é o primeiro, tá? Aí eu vou clicar. Professor, onde eu coloco o Terra da simulação? Tá? Lembrando, Terra da simulação não é necessariamente o mesmo Terra de uma instalação elétrica, certo? É outra coisa.
O terra ele serve para o circuito ter um ponto, digamos, de zero de medição, para que todos os cálculos que ele vai desenvolver sejam baseados nesse terra aqui. Num circuito onde tem uma fonte contínua, eu recomendo que o terra seja colocado no negativo da fonte contínua, porque é um padrão as medições serem pensadas nele, tá? Então eu vou clicar e vou encaixar, tá? Depois que você dispôs todos os elementos do circuito e interconectou eles, aí você coloca o terra, tá certo? De medição, tá? Melhor dizendo, de simulação, né? Ou medição, tá certo? E aí você coloca o terra. Bom, agora eu vou modificar os meus componentes. Eu clico 2 vezes nos componentes e vai vir essa telinha aqui, tá? Bom, eu vou trocar o nome, ó. Esse primeiro campo aqui é para você colocar o nome daquela fonte. Eu vou colocar aqui, ó, VCC, para saber que é uma tensão contínua, não é isso? Tá? Então eu coloquei aqui, só para vocês verem, ó, clicando fora ele já mudou aqui também. No nosso circuito, esse carinha aqui tem que ter 10 volts, certo? E aqui ele tem, lembrando, outras características que eu posso modificar se eu quiser, se eu desejar. Na de hoje, a nossa simulação é simples, é mais para medição, então não precisa. Eu posso trocar de símbolo também, né? Esse é um símbolo bem comum que a gente usa, né, para fazer a simulação, mas por norma da ABNT, normal, né, o certo de uma fonte de tensão contínua seria esse aqui. Porém, hoje também não faço questão de fazer essa modificação. Vou voltar aqui. E aqui tem alguns detalhes sobre os pinos dele. Tem mais a ver com o simulador do que propriamente dito a nossa experiência, tá? Bom, o R1, ó, depois que estiver aberto esse menu aqui, só você clicar uma vez em cima dele, tá? Que você já muda o componente de trabalho. No nosso circuito, o R1 tem que ter 15 ohms, certo? Cliquei, já mudou aqui. O R2 tem que ter 30 ohms. Já cliquei aqui, mudou aqui. E o R3 tem que ter 20 ohms. Clica uma vez fora, ele já mudou. Tá? Bom, até aqui tudo bem. O lance é, se eu apertar aqui, ó, esse aqui é o Run, né? Esse botãozinho de play a gente chama de Run no simulador, que ele vai começar a simulação. Se eu apertar aqui, ele vai começar a simular, mas eu não enxergo nada. Certo? Por quê? Porque eu não coloquei nenhum medidor do circuito. Certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um stop. Tá? Eu tenho diversos tipos de simulação aqui também. A gente vai aprender todos eles. Porém, a que eu quero agora é interativa, que ela é mais, digamos assim, em tempo real, né? Para vocês entenderem. Tá? Lembrando que ele também tem a parte de gráfico e dividido com gráfico. Porém, nesse momento a gente não vai mexer com gráficos. A gente somente vai mexer com medições contínuas. E aí são somente retas, não tem muito interesse para a gente. Bom, vamos lá. Ó. Os medidores estão aqui, ó, no primeiro, análise e anotação. Eu tenho um medidor de tensão. Quando eu coloco ele sempre vai dar a diferença de potencial do ponto que eu coloquei até o terra de medição. Certo? Eu tenho um medidor de corrente. O medidor de corrente sempre vai dar a corrente do ramo. Certo? Ele vai ficar com uma setinha bem na linha do ramo e indicando qual é a passagem que ele está medindo e ainda mostrando qual é o sentido que ele está propondo como correto. A gente consegue configurar. Ele tem um medidor duplo de tensão e corrente, tá? Que funciona muito bem quando você quer medir as duas coisas no mesmo lugar. Porém, o medidor de tensão dele é um medidor direto com relação ao terra. O medidor original só de tensão eu consigo mudar o ponto se eu desejar. Como? Com o quarto item, que é a tensão de referência. Nesse quarto item eu coloco um ponto onde eu posso pegar qualquer um desse primeiro item aqui de simulação e falar, ó, ao invés de fazer com relação ao terra, faça com relação a esse. Tá?
Aqui também eu tenho um lugarzinho para colocar um texto, se eu quiser colocar, tá? E aí aqui é o indicador de digital, indicador de 0,1, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar todos os medidores nessa simulação para que vocês tenham essa noção, tá? Vamos fazer assim então, ó. Vou começar de trás para frente, por assim dizer. Vou pegar aqui o R3 e passar para lá. Eu vou fazer assim, ó. No R3 eu vou colocar um medidor de tensão, certo? Aqui. E aí ele vai sempre colocar ó, PR1, certo? Que é probe, que é para justamente você, que seria pontas de prova, certo? Bom, eu vou clicar já 2 vezes nela. E aí aqui a gente já vai mudar. Esse cara ele vai medir desse ponto até o terra. Entre esse ponto e o terra, o que tem no caminho, não sei se vocês concordam, é só o R3. Porque o terra, na hora que eu coloco nesse nó, como não tem nenhum elemento aqui, então é tudo terra. É tudo o zero de medição, é essa linha inteira. Desse ponto até o zero de medição, só tem o R3. É bom você sempre nomear suas pontas. Então eu vou colocar aqui, ó, que essa aqui é VR3, a tensão em cima de R3, a queda de tensão de R3. Escolha, tá? Aí aqui ele é uma ponta de tensão, tudo bem. Qual é a referência de tensão? Terra. É aqui que eu poderia trocar. A gente já vai fazer isso daí também, certo? Como eu quero com relação ao terra, a gente está colocando, não preciso modificar nada. Aí eu venho aqui, ó, instantâneo ou periódico. Se eu colocar instantâneo, ele vai me dar um número toda hora, certo? Ele vai ficar alterando se tiver alguma alteração no nosso circuito. O periódico é quando você vai fazer medidas com alternada e você tem oscilação de onda, tá? E aí você precisa encontrar aqueles valores que representam a onda, valor de pico, valor de eficaz e assim por diante. Como o nosso é contínuo, pode ser aqui o instantâneo, certo? Bom, aqui eu defino uma cor, certo? Porque o principal ponto dessa cor é o quê? É para você não confundir com outros pontos de medição. Cada ponto tem que ter a sua corzinha, tá? Bom, e aí você poderia já fazer, caso tivesse algum pacote, um streaming dos dados aqui. A gente não tem necessidade, então acabou nossa configuração aqui. Quando você clicar fora aqui na tela, aqui tem as configurações da simulação que para a gente não tem problema, tá? Não é nosso intuito agora, pelo menos. Bom, o que mais eu vou medir? Eu vou medir a corrente nesse ramo. Pode ver que ele já troca, certo? E ó, conflitou aqui, né? Tá ficando meio junto as coisas. Não tem problema, gente. Puxa para baixo aqui o medidor, ó. Puxa para baixo, tá? Não tem problema. Bom, aqui eu tenho o A, certo? Eu tenho A. Esse valor que apareceu aqui, gente, é porque eu já dei um play e algumas medições ele já fez. Então ele já colocou. Quando você não coloca nada, ele vem, né, com esses tracinhos. Aqui, ó, para você ver como muda a tensão. A tensão ela não tem, aqui eu vou colocar, né, que é o IR3, lembrando, sempre nomear. E ele não tem aqui, ó, o referência, porque de novo, ele vê corrente no ramo, é o que atravessa aquele ponto de medição. O que eu posso fazer é isso aqui, ó, clicar para mudar o sentido de medição. Se o meu valor der negativo, eu quero enxergar ele positivo ou detectar justamente a direção, é aqui que eu vou mudar ela, tá? Esse circuito não tem muito mistério, porque ele tem uma fonte contínua só, então a gente sabe que o ciclo do circuito é assim, certo? Seria um sentido horário, por assim dizer, da corrente. Tá? Mesmo na divisão de corrente aqui que tem na nossa paralelo de R2 e R3, ainda assim é esperado isso daí. E também vou deixar aqui instantâneo, certo? Então usamos V, né, um medidor de tensão e um medidor de corrente em separado. Vou colocar agora um medidor duplo no R2, tá? Vou colocar ele bem aqui próximo e apareceu aqui, tá? Pode ver que ele já vem com V e já vem com E. Vou clicar aqui 2 vezes, certo? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo VR2, certo? Eu não posso dar espaço, então dá um underline e IR2, tá?
eu tô colocando o nome, ó, vou clicar aqui fora, ó, vai ficar meio grandinho mesmo, né? Deixa eu selecionar aqui que fica fácil, vai ficar grande. Mas é melhor assim porque eu sei o que está sendo medido aqui, tá? Se você, né, tem a noção, não tem problema. Eu tô colocando aqui para que tudo fique mais tranquilo para todos, tá? Aí aqui, ó, pode ver, ele também só tem o botão de tensão, Então aqui, ó, pode ver, ele só tem o botão de alterar corrente, a direção da corrente. Ele não tem nada de tensão. Então, por isso que esse cara aqui, ele só tem que pode ser usado quando a minha referência é o terra para tensão. Tá certo? Bom, o resto da configuração tá certa, vocês já sabem que isso aqui é instantâneo, sem problema. Agora o R1. O R1, vamos fazer justamente desse tipo aqui, ó. Eu vou colocar um ponto aqui de tensão em cima aqui do R1, tá? Não vou modificar o nome dele ainda, vocês já vão entender, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar a corrente. A corrente que passa por R1 é a mesma que sai da fonte. Então, posso colocar direto aqui, ó, se eu quiser, na fonte, tá? Ó, coloquei aqui, vou inverter, porque vai do positivo para o negativo. Então, do positivo para o negativo. Vou colocar uma cor um pouquinho mais chamativa também, né? Porque cinza, para vocês enxergarem aí depois no vídeo, não vai ficar legal, tá? Bom, esse carinha aqui, o PR2, ele é a corrente total do circuito. Então, eu vou colocar só como I, tá? Ou ICC, ou I da fonte. Escolha, tá? Eu vou colocar só I. E aqui, ó, tá conflitando com esse 1, com esse 2, ó. Clica aqui na rede, né, da linha que tem esses números aqui. Vem aqui, ó, display, sem o nomezinho do ramo, tá? Ó, você tira todos esses números que vão aparecendo nas conexões, certo? Por que eu estou colocando esse aqui? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou rodar a medição, né? Vocês viram que era interativo, então está em tempo real. E aí aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma corrente de 370 mA fluindo, certo? E aí aqui é o seguinte, está aparecendo 10 volts aqui. E aí se eu não tenho conhecimento, não faço as aulas do curso técnico com o professor aqui, eu fico perdido, porque eu acho que então em cima do meu resistor R1 tem 10 volts. Só que lembrando, eu não coloquei outra referência para ele no seu terra. Daqui pro terra, o que tem é a fonte. E ele está dando justamente o valor inteiro da fonte. E como é que eu sei disso? Bom, outra forma de enxergar. A soma do o R1, ele é um resistor que ele está em série com o paralelo do R2 e R3. R2 e R3 estão em paralelo. O que a gente precisa lembrar então? Se esses dois estão em paralelo, eles têm tensões iguais aplicadas a ele, que é esse 4,44, pode ver. E a corrente que veio do começo se dividiu nele. Bom, a corrente flui aqui e ela se divide no paralelo, não é isso? E aí aqui eu tenho 148,15 mA e 222,22 mA, somados vão chegar nesse 370,37 mA. Então eu tenho que lembrar que no paralelo divide corrente, mas a tensão é a mesma. Esse R1 está em série com essa turminha aqui. Então, a corrente dele é a total, e aqui ela vai se dividir. Mas o resto da tensão da fonte, ó, ela colocou 10. Se aqui tem 4,44, aqui tem que ter um 5,56 no R1, porque é o que sobra, fica só nele. Mas, de novo, como eu coloquei a medição errada, não está aparecendo essa medida. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um stop, voltou aqui, vou clicar aqui e pegar o quarto item, que é a referência de medida de tensão. Vou colocar logo depois do R1, tá? E aqui ele marcou como REF1, tá? Eu vou deixar esse nome mesmo, esse aqui não é tão drástico assim. Aqui eu preciso configurar. PR1 eu quero que seja VR1, a tensão em cima do resistor 1. Só que se eu fizer com terra, lembrando, vai dar a fonte. Eu preciso fazer daqui para cá, não é isso? Então eu mudo aqui para REF1.
tá? Cliquei fora. Ele vai marcar um maisinho aqui, porque ele está falando, ó, esse aqui é um polo mais positivo do que o Ref1, que vai ser o negativo da medição, tá? De novo, tem uma queda de tensão quando a corrente passa no resistor, não é isso? Então, se é uma queda, quer dizer que o início, né, a entrada da corrente tem um potencial maior do que o anterior. Vou apertar o play aqui, certo? E pronto, ó. 5,56 volts, certo? E o 4,44. Somados vão dar os meus 10 volts, certo? São pequenas táticas de medição. Se a sua medidor de tensão é para ser feito com terra, se seu elemento está entre aquele ponto e o terra, só colocar aqui no medidor que é com relação ao terra. Se ele estiver com relação a um outro ponto, você tem que configurar aqui para esse segundo ponto. Quando você quer a medida em cima de um componente. Tudo bem? Vou apertar o stop aqui. Eu também posso fazer essa simulação que eu acabei de fazer. Ó. Eu mudo aqui para DCOP. Ela não é uma simulação de tempo real. O que ela faz? Na hora que eu aperto o play, pode ver, ele faz algumas contas e ele volta no começo. Ó. Tá, ó. Só que o que ele faz? Coloca aqui, estabelece quais são os valores. Então ele faz uma conta de uma vez e acaba o processo. Tá? Essa DC Operating Point, essa forma de simulação, você só faz com circuitos de contínua e que sejam simples e que não vai ter nenhuma simulação com onda, não vai ter nenhuma interferência de onda. Tá? Porque ele vai fazer algumas contas para contínua e acabou. Tá? Eu ainda assim prefiro, tá, gente, o modo interativo, o modo em tempo real, porque esse DC, né, essa simulação para tensão contínua, ela é feita nesse software e no Multisim que você consegue instalar no computador. Mas nem todos os simuladores têm essa opção de simular um trecho e acabou. Tá? Fazer as contas, colocar os valores e acabou. Então eu gosto de deixar a simulação no interativo. Mesmo porque, enquanto estiver no interativo, você não consegue sair fazendo muita besteira, muita modificação no circuito. Tá? Isso evita que você faça modificações que vão te gerar algo errado e você nem viu o que aconteceu. Tá certo? Bom, feita a sua simulação, vem aqui, espera carregar um pouquinho aqui. Ele tem um menuzinho de salvar, ó. Salvar. É público, você só tem nessa aqui o particular. É somente para quem tem uma versão premium, por assim dizer, do software, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, análise, né, DC. Simples, esse vai ser o nome do meu circuito. E eu vou colocar aqui uma descrição, se eu quiser. Então, ó, circuito para teste do Multisim. Ou melhor, vou colocar aqui para vocês, circuito proposto, né? Porque é isso que nós estamos fazendo, para teste do Multisim. Certo? Vou dar um OK. Ficou aqui como análise DC. Certo? Se eu quiser sair dele, só apertar aqui e apertar de novo no botãozinho aqui Multisim Live. Ele vai tentar voltar para o site do Multisim. Quero ver meu circuito. Vem em circuitos, logado, lógico. Meus circuitos. E aí está aqui, ó, análise DC. Clica uma vez nele. Manda abrir o circuito. Ele vai sempre salvar com as últimas medições que foram feitas na simulação, tá? Sempre vai ser colocado isso daí. E aí você tem novamente seu circuito feito de onde você parou. Então, às vezes, se você está simulando e precisa resolver alguma outra coisa, né? Tá ali alguma com dúvida e tudo mais, você pode salvar ele temporariamente já com o nome que você quer. Vai resolver os seus problemas, depois você volta aqui e termina o que está sendo feito. Recomendado principalmente para circuitos que você considere muito grande, tá? Circuitos que vão muitos componentes. Então é melhor ser feito desse jeito aqui. Eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê em breve